Queridos, se você nunca passou, você vai passar. Se você nunca passou por uma situação extrema da vida, em que você não sabia o que fazer, ou que você até sabia o que fazer, mas não pôde ou poderá fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, saiba que todos nós passamos por uma situação como essa. Eu chamo de situações extremas da vida. Elas podem ser como, por exemplo, uma situação em que um mal se abate, um mal de saúde sobre nós ou sobre alguém que a gente ama. E a gente tem o dinheiro para pagar a consulta, comprar o remédio, buscar a solução, e a gente até o faz. Mas aí chega um momento em que alguém nos diz assim: olha, aqui chegou o nosso limite. E você então se depara com a situação de não poder. É uma situação extrema. Às vezes você não tem nenhuma capacidade de fazer qualquer coisa sobre a situação. São outras pessoas que precisariam fazer, que precisariam resolver, e você fica meio que de mãos atadas esperando que elas façam, embora você até diria assim: por aqui seria melhor, por ali seria bom, que maravilhoso seria se fizessem, ou se deixassem de fazer isso ou aquilo, mas você simplesmente não consegue convencê-las, resolver por elas, fazer com que elas façam o que precisam ser feito. E você chega a um extremo da sua impotência. A vida não é formada de situações em que a gente controla. Na verdade, a vida é formada por mais situações em que a gente não controla do que situações que a gente tem na palma da mão a condição de agir e de fazer. E nessas situações extremas, para aqueles que creem, a única coisa a ser feita é clamar a quem pode. Nessa noite nós vamos complementar o sermão de hoje pela manhã, quando eu falei sobre a fé. Pela manhã eu falei sobre o que Jesus ensina sobre a fé, a partir da experiência que Tomé, um dos seus apóstolos, teve, quando depois de Jesus ser ressuscitado, ele precisou ver com os seus olhos para crer. E Jesus então ensinou que bem-aventurados são aqueles que, não vendo, mesmo assim creem. Eles são mais do que felizes, mais do que aqueles que, vendo, que creem. Os que não veem e creem, aprendem que os fatos nem sempre são visíveis, mas que eles podem sim alimentar um pouco da fé, mas não são suficientes se os fatos não gerarem a experiência de fé. Pois bem, hoje nós vamos, à noite, dar uma pequena ilustração a partir de uma história que é contada por Mateus. E nessa história, este olhar de Mateus, que é diferente de dois outros olhares dos evangelhos, de Marcos e de João, conta-nos uma história de uma situação extrema, vivida pelos apóstolos, mas principalmente por um deles. Não poderia ser outro, é Pedro, de quem eu estou falando. E naquela ocasião, Pedro se viu no extremo do que não podia fazer. Ele já havia dado um passo de fé, mas chegou o seu limite. Para que a gente possa aprender sobre a fé no extremo da vida, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22 até o verso 33. Mateus 14, verso 22 a 33. É o texto da palavra de Deus que nós vamos expor agora. A fé no extremo da vida. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto de Mateus, capítulo 14, do verso 22 a 33, por favor, acompanhe a leitura da palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco com os discípulos já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe então Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo, e começando a submergir, clamou, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça ainda, peça a Deus que coloque a iluminação do Espírito Santo que inspirou esse texto na sua vida, no seu coração, na sua mente, para que você possa compreender a exposição da palavra do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, na Tua palavra nós confiamos, e na Tua palavra nós pedimos: fala conosco. Pedimos para que a nossa mente seja aberta, dilatada, a nossa compreensão seja expandida para além da nossa capacidade racional de entender as coisas. De alguma maneira, Senhor, joga luz sobre a nossa mente, pelo Teu Espírito que inspirou essa palavra, e nos ajuda a ouvir a Tua voz, a ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós, porque nenhum de nós está aqui ou acompanhando à distância por motivo fortuito, por coincidência, por sorte. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua voz. Portanto, fala conosco, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto é descrito tanto por João capítulo 6, como por Marcos capítulo 6. Houve 5 milagres que estão localizados no Mar da Galileia. Houve 2 pescas maravilhosas. Uma delas, Jesus não havia morrido ainda, e a outra, Jesus já havia ressuscitado, e fez com que peixes entrassem nas redes desses apóstolos que eram pescadores: Pedro, Tiago, João e André. Em 2 outras ocasiões, Jesus acalma tempestades. Numa delas, que está descrita em Mateus capítulo 8, Jesus está no barco. E você recorda que ele dormia na popa do barco, esperando que a travessia do Mar da Galileia acontecesse. Dessa vez, ele está fora do barco. Na verdade, ele está no lugar que é muito sugestivo e contrastante com a situação que aqueles discípulos estavam passando. O texto diz que logo depois de Jesus ter multiplicado os pães, veja que os versos anteriores, a que se refere essa expressão logo a seguir, que abre o versículo 22, é aqueles que tratam da primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realiza. Nós estamos no primeiro ano do ministério de Jesus, o ano das multidões, em que multidões seguiam Jesus e era natural que houvesse milagres, sinais e prodígios que juntavam gente para ver espantada com o poder de Deus, com o poder de Deus através de Jesus. Mas havia um risco. João capítulo 6, verso 15, diz que aquela multidão, depois que viu Jesus multiplicando pão e peixe, queriam fazê-lo rei. E esta é a razão porque Jesus compele os seus discípulos a embarcar, passar para o lado ocidental do Mar da Galileia, onde ficava Cafarnaum, Betsaída e assim por diante, enquanto ele despedia as multidões em terra. Os discípulos pegam o barco e começam a travessia. O Mar da Galileia, naquela região, tem mais ou menos 16 quilômetros de largura de um lado para o outro, de modo que eles possivelmente passariam a noite inteira, porque aquele barco
certamente quando a tempestade começa, tem que recolher as velas. E a única forma deles atravessarem é a remo, o que fazia a travessia se tornar mais lenta. O fato é que, enquanto eles estavam ali, Jesus estava noutro lugar, porque diz o texto no versículo 23, pode projetar, por favor, que despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, enquanto havia uma grande tempestade no barco, e ao redor do barco, com os discípulos sozinhos, Jesus estava no alto monte, possivelmente ali na margem do mar da Galileia, orando. E eu imagino que, entre outros motivos pelos quais ele orou sabendo daquela situação que acontecia no mar com os seus discípulos. Ele não estava presente, mas ele estava presente. E a maneira como ele se presentificava é a única maneira como nós, não estando presentes, também podemos nos presentificar na vida das outras pessoas, que é intercedendo por elas. A oração que Jesus fazia era para que Deus estivesse com ela, como o Pai, o guardador, o protetor, assim como nós oramos uns pelos outros. Nós vemos aqui uma antecipação daquele ministério intercessório de Jesus, que ele hoje faz de maneira plena à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus sempre orou pelos seus discípulos, Jesus sempre intercedeu ao Pai pelos seus discípulos. Talvez um dos capítulos mais belos de toda a Bíblia é João capítulo 17, aquela chamada oração sacerdotal, em que Jesus ora pelos seus discípulos. E se Jesus, que é o próprio Filho de Deus, ora pelos seus discípulos, é possível que esse texto também nos ensine inicialmente o quanto é necessário nós orarmos uns pelos outros. Daí o momento antes da mensagem, para nós aprendermos a orar por nós, mas também a orar pelos outros. O fato é que, despedidas as multidões, no verso 23, e tendo subido ao monte a fim de orar sozinho, caiu a tarde daquele dia, e lá estava ele só. O barco já estava longe. Um dos textos paralelos diz que ele estava a alguns estádios, e há versões que falam de 4 a 5 estádios, o que significa dizer que eles estavam mais ou menos no meio do caminho, cerca de 5 quilômetros do porto de onde eles tinham saído. E lá no meio, açoitado pelas ondas, veja aí no verso 24, o vento lhe era contrário. Nós sabemos, pela geografia do lugar, que é possível que tempestades, mesmo no lago, como era aquele lago, profundo, diga-se de passagem, circulado por montanhas altas, que faziam com que ventos mais frios colidissem com ventos mais quentes e fizesse com que as ondas se encapelassem e houvesse sempre tempestades ali. Naquela ocasião, diz o texto, por volta de 3 para 6 horas da manhã, o tempo era contado em 4 vigílias da noite. A primeira ia de 18 horas até as 21, a segunda de 21 até a meia-noite, a terceira de meia-noite até 3 horas da manhã, e a quarta vigília de 3 horas da manhã até as 6. Então o dia estava amanhecendo, quando de repente, diz o texto, Jesus foi ter com eles, da maneira mais inusitada que você possa imaginar. Ele foi ter com eles andando por sobre o mar. Agora que a gente para. Deixe-me dizer uma coisa, ninguém anda sobre o mar. Eu sei que eu estou falando uma coisa óbvia. Não existe nenhum outro registro de alguém andando por sobre o mar. A gente não vê pessoas andando sobre o mar no dia a dia. Quando você vai à praia, ou quando você pega um barco aqui no mar, você não espera que pessoas saiam andando por sobre o mar. Então, o que nós estamos vendo aqui, primeiramente, é uma demonstração do controle absoluto de Jesus sobre a natureza. Isso ele já tinha demonstrado nos versículos anteriores, quando multiplicou pães e peixes. E esse capítulo traz 2 manifestações de Jesus sobre a natureza, que a Bíblia chama de sinais. Os sinais são aqueles que apontam para algo ou para alguém. Todos os milagres de Jesus e os prodígios de Jesus são sinais. Eles não são um fim em si mesmo, eles têm um significado, eles têm um propósito. Quando Jesus multiplica pães e peixes, quando Jesus transforma água em vinho, quando Jesus anda sobre as águas, o sinal de todos esses milagres é que ele tem controle sobre a natureza. E quando ele chega perto dali de onde os discípulos estavam, no verso 26, ao verem-no,
andando sobre as águas, eles tiveram possivelmente a mesma reação que eu e você teríamos, de assombro, de terror, de medo. Diz o Justiça a palavra que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados, e exclamaram, numa explicação meio boba, sem sentido, mas era o que saiu na hora: é um fantasma. E o texto diz que tomados, e o verbo aí é dominados pelo medo, eles gritaram. Aqui nós encontramos um outro paralelo com o texto da manhã. Lembre que quando os discípulos estavam ali no cenáculo, trancadas as portas, com medo de serem mortos, foi exatamente quando Jesus apareceu no meio deles e diz: Pai seja convosco, por 2 vezes. Isso está registrado em João capítulo 20, que foi o sermão da manhã. Aqui nós encontramos novamente um outro contraste, que é o contraste do medo versus confiança, do medo versus fé. O medo imobiliza, e aqueles homens, gritando aterrorizados, exclamando: é um fantasma, foram dominados pelo medo. E veja que eles eram pescadores, acostumados a atravessar aquele mar. Certamente enfrentaram outras tempestades. Portanto, o terror que dominou o coração deles, talvez não fosse nem pelo tamanho da tempestade. A outra vez, em Mateus capítulo 8, aí sim, eles ficaram atemorizados pelo tamanho da tempestade. Tanto é que eles exclamam para Jesus dentro do barco: Mestre, tu não te importas que nós venhamos a naufragar? Dormes aí? A tempestade era terrível, e do dentro do barco Jesus naquela ocasião diz: Mar, acalma-te, vento, cessa, e o mar se acalmou. E eles se perguntaram uns aos outros: quem é este que até o mar obedece e os ventos obedecem à sua voz? Aqui não. Aqueles estavam aterrorizados, era pela aparição de Jesus. A tempestade trazia medo, mas mais do que a tempestade, Jesus ter vindo na direção deles, andando sobre o mar, explica por que eles gritaram, tomados de medo, como diz no final do versículo 26. E assim como lá no texto de João 20, quando Jesus se apresenta no meio dos discípulos, já ressurreto, e diz: Pai seja convosco, aqui ele diz: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Veja o foco do que Jesus fala na primeira frase, na primeira intervenção, na primeira expressão que ele dirige àqueles discípulos. Primeiramente, que eles tivessem bom ânimo, que eles não se desfalecessem pelo medo, que eles não temessem por uma razão, era porque era Ele. Veja, ele não fala sobre a tempestade, ele não diz assim: se acalme porque eu vou acalmar a tempestade. Ele não se dirige à tempestade como no outro milagre em Mateus capítulo 8. Aqui ele se dirige e chama a atenção daqueles discípulos aterrorizados para quem estava ali chegando naquele momento: sou eu, não temais. O que demonstra o meu ponto, que o grande terror daqueles discípulos não era a tempestade, mas era a aparição surpreendente, inusitada de Jesus, como se fosse para eles, naquele terror noturno, um fantasma. Algumas vezes acontece isso mesmo, Deus aparece de um jeito para a gente, que parece algo aterrorizante. Ele age em alguns momentos na nossa vida que parece nos trazer um certo medo diante do poder, da glória dele, da aparição dele, mas não é nem isso que ainda chegava ao coração deles. O que chegava ao coração deles era que em cima da tempestade que estava ali, eles começam a ver Jesus aparecendo de uma maneira inesperada. Jesus então se apresenta: sou eu, não temais. E a história poderia parar aqui, não é verdade? Eles continuariam a viagem, eles chegariam do outro lado e estariam até hoje não, mas anos seguintes, contando aos seus filhos e aos seus netos: um dia a gente estava no barco, tinha uma tempestade, Jesus tinha mandado a gente ir na frente, e de repente ele veio andando sobre o mar. E os netinhos diriam assim: é mesmo, vovô? Foi mesmo, papai? Os filhos e os netos se espantariam e a história acabaria aqui. E já seria surpreendente. Seria um exemplo de uma fé extrema para todos. Mas há uma coisa interessante nesse texto, que só Mateus, com o seu olhar, destaca. Marcos não conta essa parte, João não conta essa parte. Quem conta é Mateus. É que a partir do verso de número 28,
Pedro responde a Jesus, dizendo assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Esse se és tu, Jesus, tanto pode ser compreendido como uma dúvida, mas principalmente pode ser compreendido como uma certeza. Visto que és tu, Senhor, percebendo agora que és tu, Senhor, porque tu disseste, sou eu, não temais, então eu quero nesse momento ir um pouco além, eu quero ir para junto de ti no meio deste mar revolto. Veja que até agora a tempestade não tinha parado, observou? Até agora o mar continuava batido, os ventos continuavam impetuosos. O que Pedro estava dizendo era: Senhor, no extremo dessa experiência eu quero ter o extremo da minha experiência de fé, de não ficar no barco, que é o lugar seguro onde os meus codiscípulos aqui estão, mas eu quero ir um pouco além e sair da segurança do barco para onde tu estás. Eu quero ter mais do que o fato concreto daquilo que eu estou agora crendo, eu quero ter a experiência de fé, de ir além. E o texto diz que Jesus diz para ele no verso 29, vem. Perceba que Jesus acolhe o que Pedro propõe, o que Pedro pede. Jesus não repreende Pedro, possivelmente porque esse si aqui não era o si da descrença, era o si da confiança, visto que, considerando que, já que é o Senhor mesmo, eu estou vendo que é o Senhor mesmo, eu quero ter agora a proximidade contigo, eu quero sair do barco e ir na tua direção. Jesus então diz, vem. E o texto descreve que Pedro, descendo do barco, andou também por sobre as águas e foi ter com Jesus. E perceba que ele experimenta aquilo que ele pede para experimentar. E ele passa pela mesma experiência que trouxe Jesus e da maneira como Jesus foi trazido para aquele barco. Jesus veio andando, Pedro sai do barco andando. Portanto, aquilo que Pedro pediu, Deus deu. Deus deu a experiência única que nenhum outro discípulo teve, que não há registro de nenhum outro discípulo depois de Jesus ter tido, depois de Pedro ter tido, de andar por sobre as águas ao lado de Jesus. Discípulos já andaram dentro do barco com Jesus, mas fora do barco só Pedro. Jesus já tinha feito com que eles vissem milagres, sinais e prodígios antes, mas a ponto de estar com ele no meio da tempestade, andando por sobre as águas, só Pedro recebeu, porque só Pedro ousou, no extremo da situação, pedir uma experiência mais profunda com Deus, pela fé, de comungar com Jesus por sobre as águas, caminhando por sobre aquela tormenta. E a história poderia acabar aqui. Eu sempre acho interessante como é que a história pode acabar sem chegar ao final que nós já temos. A história poderia ter acabado quando Jesus foi reconhecido e disse, não temais, sou eu, tende bom ânimo. A história poderia ter acabado aqui, e todos nós iríamos dizer assim, ótimo, então significa dizer que todas as vezes que no extremo da situação eu pedir a Deus para ter essa experiência gloriosa de estar no meio de uma tormenta, mas andando sobre as águas, altaneiramente, incólume, inatacável pelas circunstâncias, como Jesus o é, completamente pleno do controle da situação, a história poderia acabar aqui, e eu poderia dizer assim, mas a história não acaba aqui. E é justamente no fato de que a história não acaba aqui, que existe uma última lição que eu gostaria de compartilhar com você. Veja o texto diz que Pedro, no verso 30, reparando, e a palavra reparando aqui, é exatamente a palavra reparando mesmo, que a gente usa aqui mais no Nordeste, e que os sulistas não entendem. Repara aí, presta atenção. Não é consertar nada, não é fazer nenhum reparo. Reparando é dizendo assim, olhando firmemente para as circunstâncias, prestando atenção nas ondas. O que acontece com Pedro é que ele teve medo, e o medo é o inimigo da fé. Reparando as circunstâncias, ele teve medo, e começando a submergir como consequência natural do medo, porque o medo nos coloca para baixo, não nos faz andar sobre as águas com Jesus, nos submerge nas circunstâncias, ele gritou, e aí vem a última experiência de fé no extremo que Pedro passa. E qual é essa experiência de fé?
é que mesmo quando a sua fé, ousada, confiante em Jesus, a ponto de você propor e pedir a Jesus para andar com ele sobre as águas, quando esta fé falhar, porque pode ser que ela falhe, você tem ainda o recurso de clamar a Jesus. Esse texto não é sobre como Pedro era crente. Esse texto é sobre como eu posso ter um amigo em Jesus que vem em meu socorro quando a tempestade está forte, que me permite andar sobre as águas com ele quando eu quero ter essa experiência mais profunda com ele. E quando essa minha fé de ter essa experiência mais profunda com ele falha, e o medo domina o meu coração, e eu começo a submergir nas circunstâncias aterrorizantes que eu estou vivendo, eu ainda tenho o recurso de clamar e dizer assim: Senhor, socorre-me, salva-me. E o texto diz que prontamente, e eu gosto muito, você sempre me lembra que eu estou fazendo a referência aos advérbios de modo, de hora, de lugar, de tempo. Prontamente significa mais do que imediatamente. É na hora, é no raio. Prontamente Jesus estende a mão, toma-o e diz: homem de pequena fé, estavas indo tão bem, por que duvidaste? A dúvida é a companheira da fé, queridos. Ela está sempre ali, pronta para corroer a fé. O inimigo da fé não é a dúvida, porque na dúvida nós podemos clamar a Deus para nos dar certeza. O inimigo da fé é o medo. O medo é que nos imobiliza. Se Pedro tivesse tomado pelo medo ainda dentro do barco, ele não teria tido a experiência que teve com Jesus fora do barco. E se ele tivesse tido a experiência com Jesus fora do barco, mas estivesse tomado pelo medo, quando ele submergiu, ele não teria confiança de dizer: Senhor, salva-me. E ele o faz. E a Bíblia diz que prontamente Jesus estende a mão, toma-o e lhe diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí acontece a fase final da narrativa, que diz que subindo ambos para o barco, quando eles já estavam no barco, cessou o vento, fora do barco. E os que estavam no barco entenderam o sinal dessa sucessão de milagres no extremo da fé. Eles chegaram à conclusão: verdadeiramente és filho de Deus. Essa é a primeira vez em todo o Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 14, na metade do Evangelho, que os discípulos reconhecem Jesus como Filho de Deus. Até aqui, nenhum deles havia dito: verdadeiramente tu és Filho de Deus. O que fez com que eles reconhecessem isso foi o milagre de Jesus vir salvá-los, certamente. Foi o milagre de Pedro ousando andar por sobre as águas às vistas de todos que estavam dentro do barco, certamente. Foi o milagre, sem dúvida alguma, de que quando Pedro submergiu, tomado pelo medo, Jesus o buscou, colocou-o sobre o barco, e foi o milagre de, chegando dentro do barco, os pés de ambos tocando na embarcação, do lado de fora, o vento cessar e a tempestade parar. Essa sucessão de milagres tinha um objetivo. Não era fazer Pedro o melhor surfista do grupo de discípulos, surfista sem prancha. Não era dizer que todas as vezes que tivesse uma tempestade, qualquer crente deveria usar a palavra do seu poder, a confissão positiva e andar por sobre as águas. Não. Esse texto nos ensina que nós podemos contar com Jesus no extremo da nossa situação, da nossa fé, quando Ele está longe intercedendo por nós, enquanto nós estamos aparentemente sozinhos dentro de um barco que está fazendo água. Ele está intercedendo por nós, nós podemos contar por Ele. Nós continuamos contando com Ele quando Ele vem de maneira surpreendente pelos caminhos mais inesperados, andando por sobre as águas, porque nós clamamos a Ele e Ele intercedeu por nós. Esse texto não é sobre discípulos, esse texto é sobre o Mestre. Esse texto é sobre o poder de Jesus sobre as águas, mas é também o poder de Jesus sobre o medo, sobre a dúvida, sobre a inconstância da fé de Pedro.
Ele domina essas coisas que têm a ver com a natureza de todas as coisas e também domina as coisas que têm a ver com a natureza do coração humano, que por natureza é atemorizado, circunstancialmente abalado, que é afetado pelas coisas do seu derredor, que olha e vê e é afetado positivo ou negativamente por aquilo que vê. Como a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O justo não vive pelo que vê, o justo vive pela fé. Mas essa fé, como o texto nos mostra, é uma fé que também, frequentemente, no caminho do mais altissonante e glorioso momento em que você está se vendo andando sobre as águas, a sua fé pode ser falha e você ter medo novamente e começar a submergir. E apesar disso, o mestre, que é o grande protagonista dessa história e que na verdade é o protagonista da sua história, lhe estenderá a mão, lhe resgatará do seu medo, da submersão que você está enfrentando nos seus problemas e lhe colocará na fossa do barco enquanto acalma a tempestade ao redor do barco. Ele faz isso ainda hoje. Talvez você não ande sobre as águas. Talvez você não esteja dentro de um barco. Talvez você esteja sozinho, ao invés de rodeado de amigos, como Pedro estava. Talvez Jesus não apareça andando sobre as águas. Mas saiba de uma coisa: Ele hoje, mais do que em qualquer outro momento, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E todas as vezes que nós estivermos no extremo da nossa fé, crendo e muitas vezes se atemorizando, tendo ímpetos de fé e confiando, saindo do barco e andando sobre as águas, e ao mesmo tempo, e quase que imediatamente, só sobrando no meio da tempestade, Ele estará à nossa disposição para gritarmos: salva-me, Senhor. E Ele estenderá a sua mão e dirá para nós que, apesar de sermos homens de pequena fé, Ele continua sendo um Deus que, mesmo tendo um grão de mostarda investido nele, é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Jesus repreende Pedro, como pode repreender em qualquer momento a qualquer um de nós. O homem de pequena fé aqui não é aquele que não crê, é aquele que não tem constância na fé. Não é o tamanho da fé que está em evidência, é o fato de que a fé falhou, como a fé falha em muitos momentos da nossa vida. Nós não somos sempre confiantes, sempre animados. Muitas vezes nós claudicamos entre fé e medo, fé e medo, fé e medo. E é preciso que Jesus venha entrando no cenáculo como Ele entrou hoje pela manhã e dizendo assim: Pai seja convosco. E aqui no meio do mar dizendo assim: não temais, sou eu, tenha bom ânimo. Não sei qual é a circunstância, mas Deus certamente é poderoso para fazer igualzinho a isto aqui, seja um mar real ou um mar simbólico dos seus problemas, das suas lutas, seja o que for, Ele consegue fazer infinitamente, surpreendentemente mais daquilo que pede, e daquilo que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que você suplica ao Senhor. A verdade, queridos, é que esse texto está aqui para nos incentivar a continuar confiando no Senhor, a continuar crendo que Ele é o grande protagonista da história. Por isso que nós oramos antes da mensagem. Por isso que aquele momento de oração nos lembrou de que Deus, estando presente na nossa vida, nós podemos interceder. Podemos interceder não somente por nós, podemos interceder pelos outros. E na medida em que intercedemos por nós e pelos outros, Deus aparece e age em todas as circunstâncias. Ele é um Deus vivo e presente ainda hoje. Eu gostaria de lhe incentivar, portanto, a olhar para esse texto, não no foco de Pedro. Pedro é você, Pedro sou eu, Pedro pode ser qualquer um de nós em qualquer momento. O foco não é Pedro, o foco é Jesus. Mateus registra essa parte que Marcos e João não registram, talvez para dizer assim: haverá um Pedro no meio de uma tempestade, que passará por essa circunstância. E ao lermos como lemos hoje, esse Pedro pode ser qualquer um de nós,
numa circunstância como essa. Por isso eu lhe convido neste momento, no extremo da situação em que você estiver passando, agora ou em dias futuros, que você diga assim: Senhor, salva-me da minha tibieza de fé, da minha incerteza de fé, da minha instabilidade de fé, que me faz em algum momento estar crendo e confiando assim totalmente em Ti, andando sobre as águas, e em outros momentos submergindo. Eu quero aprender a clamar e dizer: Senhor, salva-me. Eu gostaria que a gente repetisse aquele momento que nós fizemos antes da mensagem. E eu gostaria muito que você entendesse. Talvez no momento antes da mensagem, você nem estava lembrado desse texto, você nem sabia que eu iria pregar sobre ele. E então você orou por você, e orou por alguém. E orou, eu não quero julgar a sua oração, como nós oramos, sempre. Mas é possível que depois desse texto você agora lembre do que Deus deseja que você faça ao dizer: Senhor, salva-me, ou salva alguém. É uma oração não do desesperado, mas é a oração do confiante, que coloca o foco da sua fé no autor e consumador da fé, que não espera nenhuma solução humana, só a divina. Chega um momento no extremo da nossa fé, que não tem dinheiro, não tem argumento, não tem poder humano, não tem pessoa poderosa, não tem circunstâncias que faça aquilo que precisa ser feito. Nesses momentos extremos da fé, você precisa simplesmente dizer: Senhor, salva-me, salva-me, salva-me. E é isso que eu gostaria que você fizesse agora. Curva a sua cabeça por um instante. Coloque de novo, como você fez antes da mensagem, a oração que você fez. Seja por você, seja por alguém. Compreenda agora que não pode ser uma oração apenas. Tem que ser um clamor. Tem que ser um rasgar do coração. Imagine-se no meio de um mar. Chuvas torrenciais, ventos impetuosos. Você confiou e saiu do barco. Foi proativo e aparentemente está indo bem, andando sobre as águas, como o seu Senhor e Mestre. Mas em dado momento, seja você ou a pessoa por quem você está intercedendo, as águas estão lhe submergindo ou submergindo a esta pessoa. E nesta hora, o que você diria a Jesus? O que você dirá a Jesus? Será outra coisa senão: salva-me, Senhor, salva a ela, Senhor, salva a ele, Senhor, salva, Senhor, salva. O que você espera e o que eu espero é que Ele estenda a mão para quem está submergindo no medo e em tantas outras circunstâncias. Nesta hora é preciso que Ele estenda a mão. Eu creio que esse texto é vivo, como o Deus que Ele fala e apresenta para nós é vivo. Nós cremos nisto, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as circunstâncias que nós estamos vivendo, ou que pessoas que nós amamos estão vivendo, pessoas que nós conhecemos estão passando, que só o Senhor para estender a mão e salvá-las, ó Pai. E o que nós te pedimos agora é: salva, Senhor, salva dos próprios erros, do medo, das circunstâncias, da ação do inimigo para matar, roubar e destruir. Salva, Senhor, salva da doença incurável, Senhor, salva do problema insolúvel, Senhor, salva das relações que estão destruídas e desfeitas. Salva, Senhor. O Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer isso hoje, mas é preciso que alguém clame a Ele. E o que eu te peço, meu querido irmão, é que você clame a Ele agora.
como um desesperado que não tem outra solução, que não tem outro recurso. Clame a Deus, porque Ele é um Deus que ouve o clamor do seu filho e de sua filha. Por amor a nós, por amor a Cristo, Ele o faz. Interceda ao Senhor agora. Coloque sua vida diante de Deus. A vida que lhe foi trazida à memória e por quem você intercede agora diante de Deus. Ó Pai amado, nós estamos agora juntos a Ti, Senhor, nesse momento. Nós ousamos sair do barco, Senhor, e ir na Tua direção mesmo quando parece atemorizante, Senhor, sair do barco. Mesmo quando sabemos quem Tu és, já que não és um fantasma surpreendente no meio de uma tempestade, nós já sabemos que Tu és o Filho de Deus. Nós Te adoramos por isso, porque Tu és um Deus presente, que faz coisas impossíveis, como andar sobre as águas, nos fazer andar sobre as águas. Mas agora, ó Pai, é possível que exista gente aqui nesse lugar, submergindo no seu medo, na sua angústia. E eu Te peço, Senhor, estende a mão na direção dessa pessoa. Segura, Senhor, na mão dessa pessoa. Não permita que ela submerja de fato e completamente, sem nenhum tipo de solução. Eu Te peço por mim, para que isso aconteça sempre na minha vida, quando, claudicante na fé, eu começar a submergir. Oh Deus, me ajuda a clamar sempre, salva-me, Senhor. Mas eu também intercedo por outros que estão aqui e por outros que não estão aqui. E te peço, ó Deus, por eles, para que o Senhor estenda a mão na direção deles, que eles clamem por si mesmos, mas também que outros clamem por eles, como nós estamos fazendo agora. Ó Deus, traz de volta para a segurança do barco e acalma a tempestade. Sabemos que não é garantia que outras tempestades não virão, porque estamos no barco, sempre atravessando o mar das circunstâncias, e muitas delas tão adversas, mas sabemos que se Tu fizestes ontem, Tu fazes hoje, Tu farás amanhã. Se Tu fizeste, ó Deus, como fizeste a Pedro, fazes a nós, no presente e no futuro. Ensina-nos a clamar sempre, salva-me, Senhor. É o que nós oramos juntos, em nome e para a glória de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.